Bora, Fel, siga nesse corte que eu separei com os antes desesperados com possível título do Timão na quinta-feira contra o Palmeiras. O Fabiano aí não quer nem ver, nem quer nem pensar no Corinthians campeão paulista. E o Fábio Santos com o Fábio Luciano dando a sua opinião sobre o time do Corinthians pra quinta-feira. Será que o Timão realmente vai entrar pra atacar ou vai entrar pra se defender? E logo na sequência tem mais o pessoal da Energia 97, o Mano e a Lelê deram a sua opinião sobre SAF no Corinthians. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Informação todo dia aqui pra Fiel. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quinta-feira, você vai estar tranquilaço, Luiz Fabiano, no sofá, só curtindo entre aspas, não curtindo? Curtindo muito. Vai estar curtindo sim. Vai torcer pra quem, Luiz? Você vai torcer pra quem? Vamos ver, você vai torcer pra quem? Vai torcer pra quem na quinta-feira, Luiz? Eu não consigo torcer pra esses dois. Mas alguém vai ter que ganhar, Luiz. Alguém tem que ganhar. Tudo bem, que ganha, mas eu Que não vou ganhe ficar quem? torcendo. Que ganhe quem? Que ganha um dos dois. Eu quero saber essa Isso vai história. acontecer, um dos dois Um vai ganhar. dos dois vai ganhar. Eu não quero saber de história. Pra mim, eu vou estar amargurado quinta-feira. Com toda Alguma certeza. preferência, Márcio Amoroso? Não, pô. Eu joguei no Corinthians, né? Que é isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas tem uns É golzinhos 3 contra lá. Né? 2. Mas assim, é um clássico que ele tá Como é o aberto, nome? Plirra. É o clássico que tá aberto. Sociedade Esportiva Corinthians. Sou Tietá. Sou Tietá. Nosso 10. Nosso 10, pô. Ô, Capita, não, mas eu vou falar, clássico, né, aberto ainda, porque 1-0 não decide campeonato, né, a gente sabe que Palmeiras e Corinthians e Palmeiras é um jogo que o diferencial vai ser Passou esse tempo entre o primeiro e o segundo jogo, ainda temos 3 dias aí para o segundo jogo. Para mim, a vantagem corintiana diminuiu. Não sei, viu, Plirra, não sei. É verdade. Não acredito. Eu tava Palmeiras- sentindo o Corinthians mais campeão do que eu tô sentindo agora. O Palmeiras se beneficiou Acho que não fez. com essa parada. Acho que não mais fez tanto que o mal Corinthians. pro... Perdeu Eu acho que embalo? não fez tanto Perdeu mal pro embalo. Corinthians, não. O Memphis falava do outro lado. Fez mas gol, vai viu? jogar Chega amanhã. Fez gol lá, fez gol. hein? Tal, e Faltam eu 3 acho que golzinhos pra beneficiou mais o encostar no Van Palmeiras. Persie. 3 golzinhos. Mas o Palmeiras deu uma esfriada, parece que tá tudo meio calmo. Os palmeirenses já estão Mas sabe por quê? sonhando com Fabula? a possibilidade da virada. Fabula, se você pegar os jogadores que são decisivos, né, nas equipes, o mais importante do Palmeiras não tá jogando, tá só treinando e vai chegar sem ritmo, que é o Estevão. Perde ritmo. Porra, com certeza, Pri. É mesmo? Mas 10 Você dias não joga? perde. Perde, porque você, né? Tudo bem que menino novo, tudo, mas você não atuar E você não entrar amanhã. ao longo desse período, principalmente numa decisão de campeonato, por isso que o Corinthians ainda tem a vantagem, né? Mais clássico, né? A gente Treina menos também. sabe como é que pode acontecer na hora A H. distância entre as finais fez o Maurício do Palmeiras passar a ser opção para o Abel Ferreira. E um jogador que estava muito bem no Campeonato Paulista quando se machucou. Vocês acham, você, Capita, que o Abel, a essa altura, o Abel que deu uma cornetada no Estevão e no Veiga depois do primeiro jogo, pode, de repente, lançar o Maurício de início? Eu acho que do Abel a gente pode esperar alguma movimentação que surpreenda, tente surpreender o Corinthians, assim. E é bem a cara do Abel, né? De tentar Criar algo novo. algo novo, até para mobilizar um jogador específico, ou o time do Palmeiras. Eu acho que não é algo que tá fora, tá totalmente descartado aí uma mudança nos 11 titulares. Assim. Mas assim, com relação ao jogo, Plea, eu acho que essa parada, enfim, logicamente que tem o tempo, né, de enfrentamentos, dias, enfim, aí jogadores convocados, mas eu acho que o mesmo mal que pode fazer pro Palmeiras é a mesma proporção pro Corinthians, assim. Eu não vejo o Corinthians sair mais prejudicado, sabe por quê? Porque eu falo? Porque o Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa e desfrutou desse momento, assim, sabe? Ele curtiu esse momento Mas não e eu perde acho que embalo? isso aí, mas o Palmeiras também perde. Mas quem jogo tava embalado era o Corinthians. Não. É o jogo, assim, não é o embalo. Foi um jogo muito equilibrado. O Corinthians, em muitos momentos, né, durante o jogo, não foi melhor do que o Palmeiras. Conseguiu o resultado. Não é o embalo de uma grande atuação. Eu acho que o Corinthians curtia esse momento, sabe? De alguns dias ali de, o jogo foi tenso, o jogo foi difícil, a gente poderia ter perdido, empatado ou vencido e veio a vitória. Eu acho que não é uma desproporção muito grande.
muito pior para o Corinthians. Eu vejo o Corinthians ainda favorito para o confronto, né? Eu não vejo o jogo assim equilibrado pelo tamanho do Palmeiras, pelos jogadores, mas a vantagem do Corinthians de vencer o seu maior rival dentro da casa dele e agora levar o jogo para a atmosfera da arena é uma baita de uma vantagem. E eu na minha cabeça, né? A minha opinião é que assim, se fosse o jogo na semana ou como vai ser agora, eu acho que com relação de motivação, eu acho que não muda muita coisa. Muda assim, os jogadores foram convocados, como a gente falou, o cara vem de viagem, o Estevão, por exemplo, não tá jogando. O Richard Rios é um jogador muito importante do Palmeiras. O que muda é isso. Ele joga amanhã à noite, gente. Como é que esse cara vai jogar na quinta-feira? É exatamente isso. Isso pode ser um fator. As duas equipes ficaram bem prejudicadas por causa da seleção, né? Porque tem Carrilho, tem Memphis, viagem longa pra caramba do Memphis. É isso. Do Isso Palmeiras é uma tem o Rios, o Estevão, tem bastante jogadores. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, eu vejo a grande possibilidade do Corinthians ser campeão, mas eu não vejo o Corinthians tão favorito a ser campeão. Eu acho que o jogo está aberto. Teve todo esse tempo para preparação, e eu ia perguntar se o Abel ele já esteve nessa situação de reverter uma situação, não lembro. Eu queria ver como ele vai se comportar agora, tendo que reverter. Nunca teve. Nunca teve nessa situação teve pra de reverter, mas todas que ele reverteu jogando no Allianz no segundo jogo. Esse vai ser o primeiro que vai... É agora que eu quero ver Mesmo como que revertendo no Allianz, não foram muitas vezes, não? O trio do Paulista acho que foi, não? Hã? São Paulo, Água Santa, É verdade. as três, As finais de Paulista. As finais de Paulista teve Mas que reverter todas em casa, né? Agora eu quero ver fora com... Perdeu pro São Paulo e resolveu em casa. Em casa. Perdeu pro Água Santa e resolveu em casa. E agora eu quero ver perder em casa e ter que resolver lá na casa do adversário. Como que vai se comportar a equipe do Palmeiras? Rodrigo Garro, você acha que joga, Fabinho? Acho que sim, né? Acho que esse período grande serviu também, tem o lado pró, né? Tem os contras, mas tem os prós também. Serviu pro Garro recuperar essa lesão no joelho. Coronado também, que é um cara da posição dele, que faz muita diferença, também já vai estar à disposição, que pode ajudar. Eu acho que essa é a única indefinição que tem na questão do time, assim. Se o Garro joga ou não joga, o restante da equipe deve ser o mesmo que jogou o primeiro jogo. Alguém aqui, por acaso, não começaria com o Garro? Ele tendo condições? Não. O Romero seria uma opção? Sim. Mas não dá Segundo tempo. não dá pra você segurar o não dá nem desse pra... tamanho. Até pela função que ele faz também. Ele em condições... A importância do titular. cara é diferente. do time, né? É É diferente do time. Que é o que o Palmeiras não time tá. É pelo que o vai pra Palmeiras cima vai no ter. começo, Então, a movimentação do Palmeiras, né? Vai tirar a diferença logo de cara? Eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai tentar pressionar nos primeiros 20, 25 minutos aí, tentar fazer um gol, porque fazendo um gol joga, né, praticamente a torcida, né, aquele desespero, né, de tentar achar que pode tomar o segundo gol. Mas se eu sou o Abel, eu jogaria também pra cima, né? Jogaria pra cima pra tentar fazer o gol e tentar diminuir essa diferença, igualar, né, o resultado praticamente. Quem não será a opção do Ramon Dias na quinta-feira, mas pode conquistar o seu segundo estadual neste primeiro semestre de 2025, é o Pedro Raul. Hein, Fabinho? O que é a natureza. Ele, com pouquíssimos jogos no Ceará, já igualou os números da estadia inteira no Corinthians e levantou a taça de campeão cearense, bicampeão cearense. Decisivo, né, Pri? Sendo decisivo nas duas partidas no final de semana, empatando o jogo contra o Fortaleza. A gente já viu isso muitas vezes no futebol, né? Tem um lugar que você chega, que você se sente mais à vontade, às vezes a recepção é diferente, você se sente mais valorizado. No Corinthians é mais complicado. Ele tinha Yuri Alberto como 9, tinha o Héctor, que é o espanhol também. Teve poucos minutos, é bem verdade que quando ele teve esses minutos ele não foi tão bem como esperava do Pedro Raul, mas desde o começo, quando vazou já a questão de salário, de quanto tinham gastado em cima dele, a pressão foi muito maior. E ele chega numa equipe, querendo ou não, a pressão ela é menor, ele sentiu esse carinho, o começo foi bom, com gol, com assistência, e a gente já viu esse exemplo 800 vezes, que confiança é tudo dentro do futebol, né? Onde o cara se sente bem, onde o cara tá feliz, a chance de render é muito maior, né? Feliz por ele, por esse título, e como ele brincou, né? Ele pode ser bicampeão em uma semana aí. Existe também, Luiz, aquela coisa do jogador se moldar melhor em determinado tipo de clube, nem de time, de clube, de acordo com as pretensões. Por quê? Qual que é a melhor imagem que a gente tem do Pedro Raul até essa do Ceará? No Goiás. Ele fez um super campeonato brasileiro.
foi artilheiro da Série B e foi muito bem na Série A com a camisa do Goiás. Pode ser um jogador para esse porte de equipe? Plirra, é complicado porque o atacante ele precisa de confiança, né? Confiança e oportunidade, né, de jogar. E o Pedro Raul, quando ele chegou, já existiam muitas críticas dizendo que ele não era jogador pro Corinthians, chegou de Maracanã. tecnicamente. Isso é verdade, é verdade. Isso. E aí você já chega com desconfiança. Você tem a concorrência de bons jogadores. Tem poucos minutos. As coisas não dão certo, Plirra. Num grande time que ele veio com preço alto. Pressão já, porque foi uma contratação cara. E não rende. Brigando pra não cair, né? Naquela época. Também. Foi isso Corinthians quando ele chegou. brigando pra não cair. E fora que, se não me falha a memória, Fábio, a contratação do Pedro Raul foi porque o Yuri Alberto estava em má fase. Exato. E precisavam de um jogador para poder substituir. E aí o que aconteceu? O Pedro Raul não conseguiu jogar. E o Yuri Alberto... Motivo o Yuri Alberto. A chegada do... demorou pra caramba. Não, mas a contratação, né, foi em cima disso. Tá com Mas razão. realmente, Plirra, existem jogadores que se adaptam num clube de menos, né, expressão, com menos pressão. 2, 3 anos atrás, um jogo do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Goiás no Morumbi, foi 3-3 o jogo. O Pedro Raul parecia o Van Basten, capita. Não tô brincando, não, era de impressionar. Mas isso acontece. Ele não só falou com no ele, ESPN como FC vários que jogadores. com o Ramon ele não tinha muita resenha, ele se dava relativamente bem com o Emiliano, com o filho, e que, claro, a concorrência com o Yuri ficou muito difícil, chegou a um ponto que ficou impossível, e ainda tinha o Memphis, né, que não deixa de ser alguém ali também do setor, né, Mas capita? faz parte do futebol. Sabe, é um jogador que, por mais que vivesse um momento bom, enfim, não é jogador nível de Corinthians. O Corinthians é muito pra ele. É muito pra ele. E é isso. Não que o Ceará, lógico, tem uma paixão envolvida, torcedor, mas assim, quando ele sai do Corinthians e vai pro Ceará, a maneira como o torcedor do Ceará, a imprensa olha é diferente. Sim. Então, assim, é um fator positivo. Um jogador que sai do Corinthians, mesmo na fase que ele saiu, e vai pra um clube como o Ceará. Tá lá também, né? Então, isso não é com o Pedro Raul, isso acontece e vai continuar acontecendo. Na minha opinião, ele não tem nível, com todo o respeito, né? Enfim, que ele seja muito feliz no Ceará e na carreira dele, mas pra jogar no Corinthians. E tem mais, né? No Goiás ele é o cara. Pô, Pedro Raul. No Corinthians ele é mais um. Não é, Luiz? E se ele passa 5 jogos no Ceará em branco, os caras vão dar continuidade pra ele. Ele vai continuar vão dar moral. Vão dar confiança. No Corinthians, se for 2 jogos maus, os caras trocam, não adianta. Fala pessoal do estádio, tudo bem? Aqui é o Thiago, corintiano de Lorena, de São Paulo. Ô Lelê, eu sei que vocês não são a favor aí, mas eu acho que enquanto continuar esse sistema associativo no nosso Corinthians, esses ratos aí não vão sair não, hein? Na moral mesmo, tem que virar SAF, é a única salvação. Paralelo a isso, quinta-feira nós vamos arrebentar com a porcada, jogar 3 rapá de cal em cima desses trouxa aí, do seu Bento e do Dodô. Chupa, porcada. Teu pai que é trouxa, que depois no mundo. Então, mas falar uma bobagem. Eu discordo desse pensamento, porque esse final de semana, inclusive, Sombra, deu um baita bochicho, uma declaração que o Ronaldo deu aí pro Charla Podcast, falando que se o Corinthians resolver virar SAF, ele é um possível comprador, que ele iria pro mercado buscar dinheiro para fazer essa arrecadação e pagar aí pro Corinthians aí o montante que colocassem à venda. Mas eu sou contra, cara, isso daí. Eu acho que é um time que tem o potencial que o Corinthians tem, o faturamento que o Corinthians tem, a marca que o Corinthians tem, a torcida que o Corinthians tem, desculpa, não precisa virar SAF. Com pouquíssimas exceções no futebol brasileiro, a gente tem clubes que decidiram virar SAF por conta própria e não estavam quebrados. O Fortaleza, o Bahia, enfim. Mas a maioria deles, para não dizer quase 100%, é tudo porque tá falido, cara. Por exemplo, o Palmeiras ele não precisou virar SAF para se reerguer. O Flamengo não precisou virar SAF para se reerguer. Basta ter decência e competência. Se tiver essas duas palavras unidas, eu tenho certeza que o Corinthians consegue. Eu vi hoje que tá batendo quase 2,5 bi, cara. Todo mês aumenta um pouco. É muito Como dinheiro. é que faz? Mas, Bento, se você não vender jogadores e não conquistar títulos, você realmente não vai conseguir equiparar essa conta. O Palmeiras ele conseguiu entrar no trilho porque o Paulo Nobre ele comprou essa dívida que o Palmeiras tinha e repassou uns juros pro Palmeiras que nem um pai passa pro filho. Sim. Então, Mas não nesse era ponto, 2,5 o Palmeiras ele né? foi refundado.
Mas é que tá, independente disso, Bento, se você pegar proporcionalmente o que o Palmeiras devia e o que o Palmeiras arrecadava, era tão gritante quanto. Era tão gritante quanto. O Palmeiras ele vinha de 2 Série B e quase foi pra 3ª no primeiro ano do Paulo Nobre. Então, nesse caso, Bento, se o Corinthians tiver decência e competência, o que é difícil a gente ver no futebol, o Corinthians ele consegue se reerguer. Então, mas ô Sombra, sabe o que é complicado na SAF, cara? Por mais que a gente possa utilizar o Botafogo, que é o clube da moda, pra gente falar de SAF. O Botafogo ele ganhou títulos que possivelmente por conta própria ele não conseguiria vencer. Não ganharia, nunca. E o Botafogo não teria esse protagonismo que ele tá tendo agora por causa do Textor. Porém, a gente tá falando aqui de um curto prazo, mas no longo prazo, a gente tá vendo o Textor aí dentro da Europa e o que tá acontecendo, inclusive, com relação a acusações aí que estão fazendo contra ele. Então, cara, você tá vendendo a alma pra um cara que a gente não sabe lá na frente o que vai ser. Muitas vezes, ô Quintino, aquele negócio tipo, vem aqui, faz o pacto, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. Mas quando a gente tá falando de trato com esse tipo de empresário, vamos colocar assim, você tá vendendo a tua alma, irmão. Você não vai saber daqui 10 anos o que vai ser seu clube. Tudo bem, você vai ganhar uma Libertadores agora, vai comemorar e tudo mais, mas daqui 10 anos, cara, é que o Botafogo, eu entendo, tá numa situação muito pior do que se encontra o Corinthians, e o Botafogo era aquilo, ô Quintino, tava pra morrer. Aí chega um cara lá com uma injeção na mão e fala, isso aqui é um tratamento experimental. Quer? O Botafogo não tinha pra onde correr. Se não aceitasse o Textor, possivelmente ia entrar em falência. O Corinthians tem pra onde correr, devendo 2,5 aumentando. Mas óbvio que tem, ô Quintino. Olha o tamanho da torcida do Corinthians. Olha o tamanho da arrecadação que o Corinthians tem. Discordo de você, tá? Respeito. Mas, ô Quintino, essa é uma conta que fecha. A do Corinthians fecha. O Botafogo, Quintino, ele tinha uma conta que, por exemplo, o faturamento dele, eu não sei se chegava, talvez ali, sei lá, a dívida era 5, 6 vezes o faturamento que eles tinham. Mano, o Corinthians não. Você viu que o Ronaldo falou de quantas camisas eram dadas para cada conselheiro lá no Cruzeiro? 50 camisas para cada conselheiro, e todo jogo do Cruzeiro já saía 20 mil bilhetes que o Cruzeiro pagava patrocínio uniformizado. Tu acha isso legal? Não foi o Ronaldo que falou que tinha que inundar não sei quantos ingressos lá pra Máfia Azul? 20 mil. Ele falou 20 mil. Sim. Peraí. Ué, basta você não dar. Foi o que ele fez. Ele falou que adoravam ele. Na primeira semana ele mandou cortar. E aí, começaram a criticá-lo. Aí você em BH tinha lá o boneco do Ronaldo, né? Sendo cortado, fatiado. Assim, eu já até falei bastante disso aqui, que assim, eu também era contra, né? E eu ainda tenho minhas dúvidas. Não é um assunto em que eu tenho uma certeza absoluta de falar, eu quero isso, eu acho que vai ser melhor isso e tal. Porque como o Sombra falou, até mesmo a SAF, você fica refém de ter um bom trabalho ali para acontecer e pessoas honestas. E a SAF não é garantia disso. A gente vai depender das pessoas que vão trabalhar nessa empresa. Por exemplo, a 777 começou a não pagar ninguém, deu maior rolo aí no Vasco. A gente tem um exemplo. O Figueirense, quando virou SAF, passou por isso também. Inclusive caiu. E não sobe mais. Então assim, claro que você vai depender muito do trabalho de quem vem, dessa empresa que vem. Então não é uma certeza. Porém, com o modelo associativo, é a mesma coisa. Pra mim não tá difere. dando certo, né? Porque assim, olha o Corinthians, cara. Olha o Parque São Jorge. As opções que a gente tem dentro do Parque São Jorge. Exato. A gente achou que tirando Andrés e a turma ali, aquela hegemonia da renovação e transparência, ia mudar muita coisa. Mudou. Eu, se fosse corintiano, me daria o benefício da dúvida de ter uma SAF ali para ter pessoas competentes. Porque dentro do Leva pro teu clube. Não, mas eu queria que o São Paulo virasse SAF. Eu queria. Não tem problema nenhum em dizer isso. Porque problema nenhum. A dívida é impagável. Do Corinthians é. 2,5 bi? Sim. Não, impagável não é. Não é, mano. Mano, você sabe quanto que dá de juros? Só de juros. Né? Só juros. Ô, Domênico, você tem noção mas é que quanto o Corinthians, Domênico, se ele tava há quantos anos aí, por exemplo, 6 anos sem ganhar um título? O Corinthians, mesmo assim, a dívida ela não ampliou tanto assim como poderia ter ampliado. Isso porque o Corinthians hoje ele tem um faturamento alto e o Corinthians ele tá agora com esse processo aí que ele acabou entrando aí na RCE para organizar os credores aí, começar a fazer o pagamento, inclusive aí tirando um percentual da arrecadação. Domênico, a dívida seria impagável se o Corinthians tivesse, por exemplo, uma arrecadação de, sei lá, 1 e ele deve 5. Aí é uma dívida que você não consegue equacionar. A arrecadação que o Corinthians tem hoje,
praticamente a metade da dívida anualmente falando. Então, é um percentual muito alto. É claro que você não paga, você não vai pegar toda a sua arrecadação e falar, dívida, amortiza metade do que eu te devo. Óbvio que não dá pra fazer isso. Mas quando você tem um percentual de arrecadação alto, como o Corinthians tem, e a marca, o valor agregado, torcida consumista e tudo mais, cara, dá pra fazer sim. O Corinthians ele não é um caso perdido igual era o Atlético Mineiro, igual era o Vasco, igual era o Botafogo. O Flamengo também era praticamente um caso perdido, Domênico Gatto, quando o Bandeira de Melo começou a fazer o Flamengo colocar nos trilhos. A dívida do Flamengo, proporcionalmente falando, era maior do que a do Corinthians hoje. Não em termos financeiros, em termos de arrecadação e a dívida que o Flamengo tinha com bancos. Basta você pegar na época que o Bandeira começou lá a fazer o projeto, eu tenho certeza que pelo menos a dívida do Flamengo era 3 vezes maior do que a arrecadação, para não falar 4. Então é isso, Cefel, bora para mais informações. Cara, os ingressos aí que estão sendo vendidos por R$ 1.300 por cambistas, é brincadeira, hein, cara. Grupos nas redes sociais negociam entradas para o derby por preços aí muito abaixo do que é vendido para a torcida do Corinthians no fiel torcedor. Como eu falei, alguns ingressos aí vem sendo vendidos por R$ 1.300. O jogo que está marcado às 9h30 na quinta-feira e terá a presença apenas de torcedores do Corinthians para essa final. O problema relacionado ao cambismo tem sido recorrente nas partidas, não só do Corinthians em casa, mas de todo o Brasil. Tudo que tem a ver tem cambista, porém no timão tá demais, cara. Conforme relatado por reportagem que saiu durante a semana em grupos nas redes sociais, a comercialização ocorre desde a fim de semana, antes mesmo da abertura oficial para os sócios torcedores, iniciada na manhã da segunda-feira. Cara, chegar a cobrar R$ 1.300 é brincadeira, mas os caras só vendem porque tem quem compra. Então, quando tiver comprador, vai ter gente vendendo esse preço absurdo. Cara, um jeito para resolver isso daí é reconhecimento facial. Não sei se vai diminuir, se vai acabar com o cambismo, mas tenho certeza que diminui aí grande porcentagem, 80% aí no mínimo, o cambismo dos ingressos do Corinthians, cara, que é brincadeira. O torcedor que paga seu fiel torcedor não conseguir comprar porque os caras têm acesso antes. E como que será que tem antes, né? Será que tem alguém de dentro dando esse acesso pra eles? Então, cara, é brincadeira. Todo jogo tem isso de cambismo. Tem uma supervalorização dos ingressos em até 1.250%, como beleza. Setor Sul, que custa R$80 estão sendo oferecidos a 1.000, cara. Um ingresso de R$80 sendo vendido a 1.000. E até entradas PCD foram vendidas na internet por preço absurdo, cara, brincadeira. Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.